Com a palavra o senador Marcos Duval. Vou tentar ser breve. Primeiro, eu queria falar para a colega Elisiane Gama que não é nada pessoal, absolutamente. Sei da competência sua, isso é notório, mas aqui eu coloquei a questão da parcialidade. Da mesma forma que as pessoas diziam que eu tinha já um resultado, que eu já venho investigando desde o dia 9, eu também achei que eu poderia ser parcial e não coloquei meu nome para ser relator. Era só essa questão. Eu achava que seria interessante até a escolha de uma outra mulher para estar, por conta da parcialidade da amiga Elisiane Gama, com o ministro Flávio Dino, que no dia 9 de janeiro, dia seguinte, eu mandei um ofício para o ministro Flávio Dino, está aqui a cópia, que eu perguntei assim, quais as ações foram adotadas pelo ministro da Justiça ao receber, no dia anterior ao ataque, o seguinte alerta do Sisbin: convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos. Isso no dia 9, dia seguinte. Eu já tinha essa informação exatamente porque quem presidia a SECAI é o senador Espiridião Amin, e nós tínhamos acesso ao relatório da BEM. Então, como tem aqui a questão da omissão do ministro, a minha posição foi exatamente essa, a questão da parcialidade. Outro fato, estão soltando, porque o senador está respondendo. Eu estou respondendo no STF porque eu denunciei o ministro Alexandre de Moraes por parcialidade. Porque ele, como relator, ele não deveria ter feito certos atos que estão nos autos, e como ele fez, eu denunciei à PGR e ao STF o ministro Alexandre de Moraes, pela parcialidade dele nos inquéritos dos atos antidemocráticos. E aí, é lógico que por revanchismo, ou política ou ideológica, ele me incluiu nesse inquérito que para mim é apenas a fumaça. Mas eu vou tentar fazer o meu trabalho aqui, vou tentar ver se tem como fazer recursos no STF para a troca da relatora, não pela pessoa da senadora Elisiane Gama, deixo claro aqui, mas pela parcialidade, porque só vocês verem a última presença do ministro Flávio Dino no Senado, ela estava sentada na mesa ao lado dele. E é só botar no Google que vocês vão ver um histórico de muitos anos de relacionamento. Então, eu acho que a parcialidade, da mesma forma que eu me coloquei parcial, eu acho que ela poderia também se considerar parcial e colocar outra senadora no lugar, que eu acho que a mulher precisa, sim, estar aí representando todas as outras. Obrigado, presidente. Sobre a nobre senadora, parlamentar e a relatora, é bom nós trazermos aqui, há uma necessidade, sim, de se respeitar. Eu costumo dizer, dentro de uma guarnição de polícia, seja mulher ou homem que esteja vestindo aquela farda, é o policial. Não tem sexo policial. E eu acho que aqui assim também deve proceder. Independente de ser mulher ou homem, se está aqui como parlamentar, deve ser respeitado. Agora, precisamos também ter a serenidade de entender de se há uma contradição, se há uma opinião divergente, se de repente, como colocou bem o senador Marcos Duval, de repente a possibilidade da parcialidade, isso não significa dizer que é uma violência política contra a mulher. Apenas está trazendo fatos como poderia ser contra um homem ou qualquer outra pessoa. Então é bom termos esse bom senso. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Nicolas Ferreira. Presidente, boa tarde. Primeiro, cumprimento o senhor. Espero que essa casa aqui tenha uma boa condução, essa comissão tenha uma boa condução pelo senhor. Cumprimento também meu amigo senador Magno Malta pela segunda vice-presidência. Eu ouvi aqui da esquerda com relação a ter um trabalho técnico, da qual inclusive eu vim aqui para poder fazer e deixar de lado narrativas. Contudo, nesse pouco tempo aqui de CPMI já foram levantados 5. O primeiro com relação às pessoas que estavam na porta do quartel, as colocando como se fossem terroristas, baderneiros, sendo que isso não é historicamente da direita. E segundo, que estavam ali de forma pacífica, ordeira, pedindo ali uma indignação por conta do que de fato aconteceu, de ter um ex-condenado na presidência. Agora, é algo bastante diferente do que aconteceu dos 580 dias que os petistas ficaram em frente à Polícia Federal. E por um motivo muito pior, que é para poder
saudar um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se não me engano. E então essa narrativa cai por terra para tentar descredibilizar aquelas pessoas patriotas que estavam ali de forma odeira. Segunda narrativa com relação aos investigados. Tentaram descredibilizar aqui o deputado André Fernandes por ser investigado pelo STF. Horas. Nós sabemos que hoje não há conhecimento jurídico, há relacionamento jurídico. Então, se for falar de investigação, o PT está lascado. Porque só no governo de transição são 67 que estão investigados. Então, peraí, e outra, não é investigado por uma perseguição política, é investigado por lavagem de dinheiro, esquema de corrupção, peculato. Então, peraí, não fala de investigação, que senão o negócio vai ficar feio para vocês. A terceira narrativa, de que os eleitores do dia 8, de alguns deputados, estavam nos atos do dia 8, dizendo que se tem eleitor lá, aqui o deputado não pode nem estar aqui, e inclusive deve ser condenado. Se for levar essa mesma narrativa, presidente, o PT também está lascado. Porque se for considerar os crimes que o PT cometeu, o Lula é o primeiro então a ser condenado novamente, porque se o político responde pelo crime do seu eleitor, então realmente a coisa fica complicada. Agora, a gente precisa levantar aqui uma outra narrativa, que é com relação aos terroristas. Se no dia 8 tiver alguém com o currículo de um César Battisti, se tiver com o currículo ali do Nicolás Maduro, do Hugo Chávez, a gente vai condenar, se tiver ali essa exceção. Mas muitos inocentes ali não têm o currículo, ou se não, né, porque o Lula não tem currículo, o ditador não tem currículo, tem ficha criminal. Tiver a ficha criminal dessas pessoas, a gente vai condenar. A gente não vai fazer igual o Lula que vai virar amigo. Para concluir, presidente, porque vai finalizar meu tempo. A gente não vai se tornar amigo. Então, quero deixar aqui bem claro que foram vocês que levantaram somente 5 narrativas no primeiro dia de CPMI. E diferentemente de que muitos da esquerda, ninguém levantou questões técnicas, eu quero deixar uma questão técnica aqui, presidente, de que quando eles nos acusam de que nós vamos fazer tumulto, horas, os 4 últimos anos ficaram nos chamando de genocidas, terroristas, fascistas, negacionistas, homofóbicos, transfóbicos, e agora estão pedindo para nós não causarmos tumulto. Falar a verdade é causar tumulto? Se for, eu realmente vou causar tumulto. E a oposição também vai causar tumulto. Então, tumulto é isso. E, por fim, fiz aqui requerimentos de 4 convocações, 4 requisições de imagens e um pedido da íntegra da CPMI do DF. Isso sim é fazer oposição de verdade técnica. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado Maurício Marcon. Senhor presidente, muitos agradecimentos foram falados aqui, tapinhas nas costas, mas eu queria parabenizar o povo brasileiro. Se não fosse o povo brasileiro, essa CPMI não estaria acontecendo. Noticiários falaram que o governo despejou bilhões, milhões, cargos e tudo o que foi possível para que essa comissão não acontecesse. E agora temos que ouvir o colega Nicolas que ele sim defendem, participam e que nós somos os golpistas. Golpismo é não querer investigar, implementar uma narrativa construída que minutos depois quiseram desconstruir. Eu quero que marginais estejam na cadeia, mas senhorinhas que estavam caminhando junto a outros sejam inocentadas, que suas tornozeleiras sejam retiradas e que sua vida seja devolvida, a sua honra construída ao longo de toda uma vida, como tantos casos existem. E que também, senhor presidente, que ministros que rasgaram a Constituição para prender por crime coletivo também respondam por eles. Ou aqui a gente vai escolher quem está errado e quem está certo? Existem ministros que condenam parlamentares, que condenam pessoas que nada tiveram a ver com os atos. Então eles que respondam pelos tais crimes coletivos. Essa CPMI é fruto de um esforço hércule do povo que cobrou seus parlamentares para que não retirassem assinaturas por troca de emendas. E já aproveito esse momento para convocar as pessoas de bem, que realmente defendem a democracia, não da boca para fora, para que no próximo dia 4 estejam nas ruas, exigindo que a justiça
a liberdade que tanto é vilipendiada nessa casa, através de projetos de censura, e a democracia verdadeira possam ser respeitadas. Dia 4/6 eu vou exigir que ministros respondam também por seus atos e que cumpram a Constituição, e que senhorinhas que trabalharam a vida inteira para construir esse país não saiam como criminosas. Obrigado, senhor presidente.